Bom, pessoal, mais alguns minutinhos aí a gente já vai entrar, tá? Primeiramente aí, obrigado a todos vocês por estarem juntos aí, né? Então a gente daqui a pouquinho já vai começar os nossos debates aí, né? Acerca do assunto, né? Um assunto bem atual, né? Eu acho que não é o nosso intuito aqui fazer, né? Abrir uma bola de cristal aqui para tentar adivinhar o futuro, né? Mas sim traçar, né, cenários, né, baseados em coisas passadas, né, em crises, principalmente no setor elétrico que a gente passou aí no passado, né, e a partir disso aí traçar algumas projeções, né, para que a gente saiba como navegar aí nesse novo cenário que vai estar se abrindo, né? Então mais ou menos vai ser mais ou menos esse o tom aí. Mais alguns minutinhos e a gente já começa, ok? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Bruno? Acho que de Tudo. vídeo só eu e você, né? O Pedro não sabe mexer no negócio, vai ser só a voz. Vai ser a voz do além, né? A voz lá, né? Nos olhando, enfim. Como é que tá aí? Tudo certo? Estamos aí, estamos na expectativa, né? Todo mundo louco para trabalhando a gente já tá, né? Não paramos, né? Ninguém Uhum. parou, né? Mas louco para que as coisas voltem aí o mais normal possível, né? Vamos começar então, pessoal. Tá O Pedro está certo. aí, né? O Bernardo Pode ser. está aí Sim, com. já tem mais da metade dos inscritos já estão online. Então, se vocês quiserem começar já, Legal, ok? legal. Tá Quem ótimo. quer Vou mostrar a só tela aí fazer uma primeiro? abertura rápida. Só para Fazer uma confirmar, abertura rápida aqui, então. Opa, estão me escutando? Bruno Bernardo, e eu sei mexer no celular, viu? Alguns problemas técnicos. Eu estou ouvindo sim, tá tranquilo. Vamos lá. bom, então, pessoal, como eu havia falado aí antes do início, né, a gente está aqui para discutir esse tema, né, a crise, né, querendo ou não, é uma crise que a gente está vivendo, né, sem precedentes. Tô à beira dos meus 40 aí, né, e não lembro de nenhuma situação parecida como essa em todo o âmbito, né. Mas a gente sabe, né, até historicamente aí que os momentos de dificuldade trazem novas oportunidades, o mundo se transforma, as relações comerciais se transformam, né, e quem consegue se preparar melhor para essas situações sempre larga na frente, sempre tem uma retomada aí dos negócios mais alavancada, né? Então, esse é o principal ponto aqui dessa discussão, né, Bernardo? A gente trouxe o Bernardo e o Pedro, depois eles vão se apresentar aí para vocês, né? Mas são dois profissionais que atuam no mercado de energia solar, no mercado de energia, né? E também tem aí trabalhos importantes em energia solar, né? Mas olhar para trás, ver o que já aconteceu, né, em períodos de dificuldade, né, anteriores, traçar aí alguns cenários, né, e fazer algumas projeções, né, projeção de dólar, projeção de como vão ficar os juros, enfim, né, todos esses indicadores aí que são importantes para saber como que as coisas vão acontecer, né? No final do dia a gente quer saber e os negócios, né? Como é que os negócios vão ser impactados e quais são os direcionamentos aí das minhas ações, tá? Então, é isso aí, Bernardo, Pedro, passo a bola para vocês aí. Quer começar, Pedro? Não, já que você está com a câmera, você começa, pô. Vamos lá, Tá se bom. apresenta, eu falo em segundo. Tá joia. Só para passar para o pessoal, a gente imaginou aqui a gente cobrir 4 tópicos principais, tá? Então, seria um breve relato sobre o mercado e falar um pouco sobre o mercado financeiro, que é onde a crise é sentida em primeiro lugar, né? Depois a gente vai falar sobre os impactos do setor elétrico, depois, obviamente, focar no setor solar e possíveis consequências. Depois a gente finaliza
essa visão do futuro, né? Apesar da imagem do webinar ter sido bem voltado para a retomada, acho que é importante a gente fazer esse embasamento, né? São muitas coisas que estão acontecendo, é uma crise bem complexa, então eu falar de cada um desses pontos. Bom, para quem me conhece, eu sou Bernardo Marangon, sou sócio administrador da Exata Energia. A nossa empresa presta consultoria de análise de investimento, gestão de GD, gestão de mercado livre. A gente acabamos de ter autorização da CCE para operar como comercializadora também. Nosso objetivo como comercializadora do mercado livre é poder entregar produtos focados para geradores. E a gente também tem uma empresa de investimento. Estamos com o nosso primeiro projeto para ficar pronto agora em abril. Era uma usina de biogás, um piloto que a gente está testando em GD, tá? E também estamos sofrendo aí com os atrasos. Acho que a gente acaba sentindo de todos os lados, né? Na consultoria, como GD, na comercializadora, a gente acompanha os problemas que o ACL estão tendo, e como investidores também a gente pode falar um pouquinho, tá? Mas, Pedro, se você me permite, eu queria fazer esse breve relato aqui do mercado, e aí se você quiser pontuar alguma coisa nesse sentido, não sei, vocês como escritório, se pega algum caso nesse... Deve ter, né, obviamente, mas sim. outras áreas. Né? Não, Bernardo, acho que é melhor você se apresentar também, primeiro. Sim, claro, Pedro Dante, parceiro aqui do Canal Solar, do Bruno, do Bernardo. Estou com perto dos 40, igual o Bruno, 18 anos só de atuação no setor de energia, sou ex-electro, sou ex-CCE, Câmara de Comercialização, e há 3 anos aqui no Demarest, escritório full service, e sem dúvida a gente está apoiando nossos clientes e sofrendo, né, nesse momento aí de apreensão, de Covid. A ideia é hoje a gente fazer um bate-papo otimista, sem dúvida, acho que tem muita oportunidade que vai acontecer, como qualquer crise, mas eu concordo, Bernardo, você tocou bem, faça um repertório aí do que você já viveu também, e eu vou fazendo as minhas ponderações aqui, falando de casos concretos, né? Acho que o grande legal desses web é, lógico, bastante conteúdo, bastante conceito, que a gente já viveu do setor, mas falar de casos concretos que a gente tem vivenciado aqui para auxiliar o pessoal na solução de problemas. Vai lá, estou escutando aqui. Perfeito. Bom, como essa crise ela acaba tendo um impacto muito severo na economia e, obviamente, afeta todos os setores, acho que é interessante a gente passar um pouco, comentar, né, como que os mercados se comportaram nesse último mês, né? Acho que todos devem ter acompanhado. Há aproximadamente um mês começou a Covid entrar na Europa, né, no crescimento na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos. Isso fez com que todas as bolsas mundiais começassem a ter uma queda muito forte, né? Então a gente viu vários circuit breakers dentro de uma semana, recordes de queda, né? E nessa semana eu também estava bastante pessimista, resgatei todos os investimentos que eu tinha, porque realmente não dava para ter ideia de como os governos iam se movimentar para poder atuar nesse momento de crise, né? Nesse período, acho que todos os países sentiram a complexidade, né? Acho que em janeiro e fevereiro, apesar do Covid já ter se apresentado na China, parecia uma ameaça distante, né? Mas quando chegou, acho que assustou todos e pegaram todos de surpresa também, né? A gente teve sorte, acho que aqui no Brasil, porque viu as consequências do não distanciamento, né, social na Itália, enfim, alguns erros que foram cometidos por outros países com relação à parte da saúde. Mas o que a gente pôde ver ao longo das outras semanas, acho que de 2 semanas, foram os governos se movimentando para diminuir taxa de juros. Alguns não tinham mais esse poder, porque as taxas já estavam bem baixas. Aumentaram compulsórios, começaram a montar pacotes trilionários, né? E acho que há 2 semanas os Estados Unidos começou a trazer algumas soluções para eles, né? Então, acho que perceberam que o que a gente precisa fazer nesse momento que tem essa queda, né,
é justamente preservar os empregos para quando que as pessoas voltarem, você não ter uma perda muito grande ao longo do tempo, né? Porque a recuperação acaba demorando muito mais. Então, todos os pacotes tinham uma ideia de resgatar, obviamente, algumas empresas importantes, né? As de aviação, pequenas e médias, justamente para preservar esse emprego, entregar o dinheiro para os autônomos, né? Que enfim, não tem que se virar, e também para as pessoas de baixa renda. E o Brasil, acho que seguiu um pouco a linha dos Estados Unidos, até copiou o nome do voucher, né? Corona Voucher, enfim, foi um nome criado lá fora. E eu também vi, apesar de um bate-cabeça, né, aqui na política, eu também vi os ministros e o executivo bem focado em resolver a crise financeira. E o que a gente, somado também tem a briga, né, do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, que despencou, né, o preço. Então, você tem uma queda de demanda muito acentuada, que dizem na faixa de 20%, né, de petróleo, mais essa briga aí da Rússia e da Arábia Saudita, que diminuiu muito o preço. Mas eu acho que a boa parte do pessimismo estava voltada no Covid, essa questão do lockdown e de descontinuidade de faturamento da maior parte das empresas, né? E pronto, os governos começaram a se movimentar, né? E eu acho que o mercado financeiro começou a ficar um pouco mais otimista. A gente teve 2 semanas atrás, de um crescimento relativamente alto, tá? Depois teve uma queda média. Essa semana voltou a subir, porque no início da semana os casos de morte na Itália deram uma diminuída, da Espanha caiu, mas voltou a subir, recente. Mas a questão é que o mercado, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, acho que ele está muito apoiado em notícias boas. Então, sobe se aparece uma notícia boa, sobe se aparece algum outro pacote, uma ideia para poder manter os empregos e reduzir os impactos dessa parada, tá? Um outro ponto que eu acho que é importante a gente monitorar é a retomada da China, né? A gente, os especialistas já têm visto um retorno, né, do movimento. Obviamente, o mercado chinês tem uma dinâmica muito diferente dos outros países, mas eu acho que pode ser um bom exemplo para a gente seguir. Bom, com relação a isso, eu tô otimista. Eu acho que todos os governos estão se movimentando, mesmo o FMI recomendou esquecer a questão do controle fiscal, justamente para diminuir os impactos econômicos que essa parada traz para todo mundo. Então, é uma crise global, né? Até passando agora para o Pedro, acho que é legal se ele puder falar um pouco, como ele tem bastante experiência do setor. Eu falo aqui, né, na introdução dos impactos do setor elétrico. O que os especialistas têm traçados é que o setor elétrico já viveu grandes crises, né? Então, a gente tem o caso do racionamento, né, em 2001, que eu não estava presente, mas ouvi bastante. Minha família é do setor, então, apesar de não estar dentro, acompanho um pouquinho. E a crise de 2013 e 2014 são crises diferentes, tá? Porque no caso do racionamento e no caso de 2013 e 2014, a gente tinha um problema de oferta, né? E uma demanda grande. E hoje a gente está numa situação contrária, né? A gente tem uma frustração da demanda já no curto prazo. Então, a queda está na casa de 10%, né? Mais ou menos de 10 a 15%, enfim. A gente não sabe para quanto vai à medida que o lockdown vai aumentando. E pronto, isso leva a algumas consequências, e vou colocar aqui a maior preocupação hoje, acho que dos ministérios, o Ministério da ANEEL, é com relação às distribuidoras, em função da inadimplência e da sobrecontratação de energia, né? Inadimplência porque algumas coisas foram feitas, né? Que não poder cortar a energia, isso obviamente leva a uma maior inadimplência. Mas, enfim, até, Pedro, já soltando, a gente viu ontem a CCE liberou cerca de 2 bilhões, né, do fundo de reserva, 1,4 foram para as distribuidoras, 0,6 para os consumidores. Teve um aporte de 900 milhões do Tesouro para isenção
da conta de energia para baixa renda. E no ACL, eu acho que é bom você falar bastante, porque você deve estar muito ligado a essas questões. A gente tem visto alguns consumidores falando em alegar força maior, caso fortuito. No ACR a gente viu isso também, 3 distribuidoras notificaram os geradores, né, do CCAR, coisa que a gente nunca viu, né, acontecer, mas que se justificaram dizendo que era uma coisa precaucional e que, nesse momento, a distribuidora ela tem que sentar no caixa, porque ela arrecada quase que todo, né, toda a cadeia do setor, né, geração, transmissão, e a parte dela é só 20%. Então, como que ela consegue se manter financeiramente se a inadimplência é muito grande? Então, Pedro, se você puder trazer um pouquinho dessa experiência e falar um pouquinho do que você está vivendo, acho que vai ser interessante para o pessoal ouvir. Sim, bom relato, Bernardo. E deixa eu falar um pouco de ACL e a gente retorna ao ACR, tá? Procurando falar de solar para ficar mais claro, né? De fato, há 3 semanas os escritórios de advocacia têm se debruçado muito sobre essa tese de caso fortuito, força maior. É evidente, né, que o Covid, como uma pandemia, é uma situação extraordinária, imprevisível, que não estava prevista quando se celebram esses contratos de compra e venda de energia, mas a gente sempre tem que ter uma cautela. O que a gente percebeu no ACL foi um movimento inicial de grandes consumidores já notificando, né, basicamente os comercializadores. O exemplo do shopping center é legal que fica um pouco claro. Esses shopping centers normalmente são grandes consumidores, já estavam no Mercado Livre. Normalmente esses contratos têm um take mínimo de energia, que é justamente para o comercializador conseguir precificar esse contrato. A gente teve esses decretos de quarentena, né, de fechamento para restrição social, para evitar o contágio, mas aí vira a reflexão, né? Se eu sou um shopping center, decidi migrar para o Mercado Livre, se eu estou conectado na distribuidora, bastaria eu reduzir o meu consumo e, consequentemente, minha fatura, minha tarifa seria menor no final do mês. Mas quando eu estou no Mercado Livre, já comprei essa energia, paguei, por exemplo, R$200 o megawatt-hora de uma comercializadora, e eu tenho uma ocorrência de um caso fortuito, força maior, eu simplesmente, né, deixar de pagar essa fatura, eu transfiro o risco para a comercializadora. Você olhando conceitualmente, esse é o risco da regra do jogo do modelo do Mercado Livre, né? Então, ao migrar, tem que se ter em mente que esses contratos são financeiros, justamente para se evitar uma exposição financeira. O lado bom é que o setor livre, o Mercado Livre, ele está bem maduro. A gente, como advogado, trabalhou muito, né, em composições, em acordos, isso teve bastante sucesso. Só que a gente já vê alguns litígios, né, preparatórios, arbitragens, justamente de pleitos, né, de pagamento só do consumo que está sendo medido. Mas se o consumidor livre está no Mercado Livre, ele só paga pelo consumo se a comercializadora já comprou essa energia de um terceiro, é esse vendedor que está sofrendo esse prejuízo. Acredito que vai ser algo pontual, a gente já tem mais de 5 ações judiciais de shopping center discutindo essa questão, o Mercado Livre não vai quebrar por conta disso, mas o que vem de positivo, aí eu já passo a palavra para você, Bernardo, é que de fato o governo, né, ele acho que hoje, com essa medida provisória 849/50, ele já demonstra aí que de fato vai se ter um socorro financeiro para os distribuidores. E o que teve muita discussão e preocupação? Distribuidoras querendo notificar geradores de caso fortuito, força maior, se ventilou no mercado uma redução de montantes CCRs, isso seria terrível em termos de financiabilidade desses projetos, exposição de risco no Brasil. Não que a conta não ficará cara, né? É isso que a gente vai falar de oportunidades, mas pelo menos eu particularmente vi como boa essa decisão de hoje, desse financiamento para o ACR. Eu quero escutar a tua opinião e depois eu quero comentar um pouco da minha experiência lá na CCR. Eu ajudei a viabilizar essa conta CR. Vamos debater essa questão. O que você está achando aí desse momento? Eu, para o Mercado Livre, em resumo, acho que passaremos, como outras crises, oscilações de PLD. O Mercado Livre vai se resolver, vai brigar, mas o setor não vai quebrar por conta disso. E o ACR, que é a grande preocupação, eu já vejo uma solução nessa linha que eu tô percebendo. Não, perfeito. Eu também, deixa eu aproveitar aqui, Bernardo, rapidinho. As pessoas que tiverem dúvidas, né, na própria ferramenta aí que vocês usam para assistir o vídeo,
tem lá uma sessão bate-papo, uma sessão perguntas, tá? Basta fazer as perguntas ali, e aí eu vou acumulando as perguntas e acho que fica melhor vocês, professores, né, pararem para perguntar para mim se tem pergunta, tá? Para não ficar cortando vocês. Pode ser? Ah, tá bom. Tá ok. Beleza? Perfeito. Então, pode seguir aí. Tá ótimo. A gente ainda não chegou, né, no tema solar, mas estamos quase lá. Bom, eu acho que da mesma forma, como eu disse, né, que o mercado começou a ficar mais otimista quando viu que os governos começaram a se movimentar e que o governo é a solução para a gente passar por essa ponte, eu acho fundamental ter esse resgate das distribuidoras, né? Porque senão você gera uma inadimplência em cadeia, isso para o setor seria terrível, né? E essa conta CR, né, como você já disse, foi um mecanismo utilizado ali na crise de 2013, 2014. A conta, acho que era muito maior naquela época, né? Eu vi alguns especialistas dizendo na casa dos 50 bilhões, enfim, ou próximo disso. Hoje, as distribuidoras, enfim, estão fazendo uma conta que ainda não se sabe, né, se vai ser essa, mas na casa dos 15 a 17 bilhões. Então, é menor, né, de certa forma, mas eu acho que é um bom caminho para a gente conseguir construir essa ponte, eu acho que é fundamental, né? Um ponto crucial que está sendo discutido, e até é interessante a gente falar isso, principalmente por causa da GD, né? Que em 2013, 2014, acho que todos acompanharam, né? As revisões extraordinárias, os aumentos expressivos, né? Das tarifas. Obviamente tinham outras questões envolvidas, mas essa conta CR eu acho que tinha um impacto bem relevante. E o que aconteceu, né? A gente viu um boom de migrações, né, nos anos seguintes, né? Porque você tinha um PLD mais baixo lá em 2015, 2016, que valia muito a pena, né, ir para o Mercado Livre. E eu acho que o medo hoje das distribuidoras é que não tem só esse risco da migração do Mercado Livre, tem a parte de GD também, que tem crescido, né? E todos sabem que quanto maior a tarifa, né? Se entrar no mérito ainda do dólar, né? Vamos deixar um pouquinho mais para frente, você incentiva as pessoas a ir lá e construir a sua usina e depender menos da rede da distribuidora, né? Então, um ponto importante que a gente tem que monitorar é isso, se essa conta nova, esse encargo novo, ele vai ser ainda pago pelos futuros migrantes, né, para o ACL e futuros adesores, né, da GD. Porque, se não, acho que a gente vai ter mais uma vez um boom de migrações, naturalmente, e também um boom, provavelmente, que já está acontecendo, né, de geração distribuída. Então, acho que isso, de certa forma, pode ajudar a movimentar o setor, né? Então, isso que é um ponto de atenção que a gente tem que acompanhar, né? E aí, Dante, se você quiser comentar um pouquinho sobre Não, essas deixa eu... possibilidades. Sim, isto é uma realidade, tá? Então, em momentos de crise, olhando o copo cheio, fatalmente a gente vai ter a CDS enumerada, né? Porque agora a gente está falando de isenção de pagamento de faturas, que foi o que não aconteceu lá em 2015. Era a diferença do PLD com o valor do contrato da distribuidora. E aí, Bernardo, o governo, acho que já percebendo, né, que esse sinal econômico ia desencadear uma migração, como aconteceu em 2015, nessa medida provisória, vamos ver como é que vem no decreto, já há um indício de que os novos, né, consumidores livres especiais vão suportar esse custo na tarifa fio. Tá? Então, justamente, né, para não incentivar tanto, porque você já tem GD, você já tem expansão no Mercado Livre, você já tem redução dos limites de contratação, fatalmente a distribuidora ela não vai aguentar essa virada rápida de chave. Eu sei que o segmento solar é muito aguerrido com as distribuidoras, não dizendo que razão ou não, mas de fato a gente tem que, né, perceber que o papel da distribuidora precisa ser resolvido, que é o PLS 232, da distribuidora ser remunerada só pelo fio, como a transmissora é.
já me antecipando, né, eu gosto de fazer esse debate já para mostrar também que a distribuidora tem certa razão em algumas reclamações e justamente, pelo menos o governo parece que já percebeu que, dada essa realidade do Covid, não pode, né, encarecer demais o mercado regulado, porque senão a gente vai ter um boom de, estamos quase 10 mil associados na CCE, e isso muito rápido, a gente já vira para 15, 20 mil, sem ter uma estrutura de mercado livre. Mas você está certíssimo. Em resumo, eu acho que aumenta a tarifa e a atratividade de projetos de ZD solares continuam aumentando, sem dúvida. Sim, e tem outros aspectos também que aumentam a tarifa, né? A gente tem o dólar, que influencia a energia de Itaipu, né? E a gente não sabe como que vai ser o mercado, a carga no longo prazo, né? Então, uma redução da carga pode acarretar também aumento de tarifa. Então, GD, né? Falando do ACL, eu acho que já está claro, possivelmente, uma possibilidade grande, né? do ACL ter, né, esse encargo ainda mesmo que na migração, né, o cliente. Agora o GD eu já não estou com essa expectativa. Eu acho que o GD ele deve ficar fora disso, tá? Mas o que a gente tem visto é que existem alguns projetos de lei, né, no Congresso sobre essa questão da GD e eu acho que deve ser resolvido nesse âmbito que a gente já via lá atrás, né? Resgatando, né? Em outubro, a ANEEL publicou a proposta de revisão, né? Houve aí uma comoção do setor que é realmente grande, né? Em número de empresas, tem força e acabou comovendo os políticos, né? Que pegaram eles acho que a decisão, enfim, de desenhar algum projeto de lei com detalhes e tal. Então, eu não sei se o Covid altera essa questão, né? Você tem alguma expectativa, Pedro, em relação a isso? Olha, Bernardo, eu continuo apostando no que eu sempre falo. Eu acho que projeto de lei esquece. Não acho que o Congresso vai ter outra discussão que não seja Covid e outras vão entrar na frente. Lógico, não quero desmotivar ninguém. De outro modo, eu também acho que a ANEEL não vai estar focada na revisão da 482. Então, aquela janela de oportunidade que a gente tem, né, nesse Senado Zero continua ainda, pelo menos no primeiro semestre. É a minha percepção. Tá? Lógico, o ideal é que a ANEEL, o governo, o Congresso, todo mundo se alinhasse para sair uma resolução e um projeto de lei concatenado justamente para ter o tal do subsídio, né, no segmento solar, que é o que parece que vai ser criado. Mas eu acho que essa discussão do Covid ela atropela e eu não vejo uma expectativa de no Congresso sair esse projeto de lei. É a minha aposta. Tá bom? Assim, eu acho que a agenda, certamente, mesmo do Ministério, da ANEEL e, obviamente, do Congresso, sim. vai estar toda priorizada para a questão do Covid. Enfim, tem temas bem complexos aí à frente e a GD, ela deve continuar, pelo menos para o primeiro, talvez até segundo semestre, com a regra atual. Mas, enfim, também não dá para cravar, né? Hoje a gente vive num mundo de incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer, né? E aí eu acho que é uma boa a gente falar do setor de solar agora, né? Finalmente, dando esse pano de fundo, né? Econômico e do setor, que eu acho que é fundamental. E eu acho que o primeiro ponto, né, que o pessoal do solar está preocupado é com a questão do dólar, né? A gente viu um aumento muito significativo, né, do dólar nesse último mês, né? Muito recurso saiu do Brasil, não sei se vocês acompanharam da própria bolsa, saíram muitos bilhões de dólares e é natural que em um momento de crise os investidores busquem manter o capital, né? Então, esse aumento de dólar agora, ele deve se manter, né, durante essa agravamento da crise e do ápice da crise, pode ser que até aumente mais, tá? Alguns especialistas chegam a falar em 6 dólares, 6 reais por dólar, enfim. Mas o que, assim, do ponto de vista econômico, né, quem é mais otimista,
Eu acho que passando o lockdown e os governos conseguindo atingir o principal objetivo, que é preservar o maior número de empregos, a gente deve ter uma retomada, né, como de forma ampla, né? Obviamente, alguns setores talvez nunca mais sejam os mesmos, né? Citando aqui o de aviação, por exemplo, porque a gente está aprendendo a usar, a gente está vivendo a revolução digital, né? Fazendo tudo online. Talvez não seja necessário fazer tantas viagens, estar presente em tantos lugares, fazer cursos presenciais, enfim. Então, pode ser que alguns setores experimentem uma curva de queda e depois de redução, né? E não de continuidade. Mas, como um todo, eu acho que provavelmente a gente vai retomar se a gente buscar alguns lugares que sofreram com crises de vírus, né? A gente pode pegar a gripe espanhola, teve uma curva de PIB que caiu e depois voltou, enfim. Mas realmente ninguém sabe o que vai acontecer. E aí, nesse contexto, né, o Brasil ainda é um país atrativo, né? Acho que os especialistas lá fora estão percebendo que, em função dessa desvalorização do real, nossos ativos estão muito baratos, tá? Então, passando a crise, o mundo estando mais confiante, né, e vendo melhor, saindo da incerteza e indo para o risco, acho que o dólar vai voltar a entrar na nossa economia. A gente deve entrar naquela região de equilíbrio de R$ 4 e 4,15, mas isso, gente, é pura especulação. Um ponto importante, Dante, tirando o dólar, né, é que, como é uma crise global, a gente vai ver uma demanda diminuir, né, pelas placas, por projetos e tal. Então, a gente não está falando só de dólar, né? Não adianta a gente dizer, o dólar subiu 20%, então o custo, sei lá, o dólar subiu 40%, enfim, e o custo subiu 16%. Mas você não sabe onde vai ser o equilíbrio da oferta e da demanda, né? Pode ser que alguns países, como o Japão, cortem subsídios e aí o Brasil passe a ser mais interessante, enfim. Pode ter um reequilíbrio. Deixa eu comentar. Como você falou do dólar, vamos fazer uma discussão mais prática, né? A gente está estruturando grandes projetos de geração distribuída, solar, basicamente, e a gente realmente viu, né, alguns geradores mais arrojados assinando esses contratos no meio dessa crise do Covid. Essa questão do dólar, do aumento do custo dos painéis solares entra muito, né? Mas o que a gente começa a perceber também, e aí é uma discussão um pouco mais jurídica, projetos já em andamentos, fechados lá atrás, antes da crise, geradores notificando consumidores que não vão entregar os projetos por conta do Covid-19, tá? Então, essa pandemia, ela é um evento imprevisível, há uma previsão de alegação de caso futuro funcional, mas não basta alegar. Se eu já estou negociando um projeto, já assinei contratos, uma oscilação do dólar, do preço, do aumento do custo do meu painel, não necessariamente me dá a justificativa para encerrar um projeto no meio. Se nesse contrato tem penalidade, o consumidor tem mecanismo, né, de cobrar pelo custo do benefício não atingido de geração distribuída, e esses projetos de ED grande, de alto consumo remoto, quando a gente está do lado do consumidor, aí existem esses mecanismos, é uma discussão. E não é bom, porque o segmento de GD ele não é ainda judicializado. Então, você começar a ter quebras de contratos, projetos, né, não entregues, não é interessante. Justamente, acho que a gente não vai passar de ter casos concretos, isso vai ser inevitável, mas tem que ter muito em mente que o gerador, na maioria das vezes, assume esse risco. E isso é uma discussão de onerosidade excessiva do contrato, onde necessariamente os requisitos não estão configurados. Você tocou num ponto excepcional, questão de dólar. Também acho que, dadas nossas características do Brasil, comparado com a América Latina, que a gente brinca, não tem onde o estrangeiro colocar dinheiro, então a gente tem sorte em relação a isso. A gente recebe muito cliente estrangeiro, investidor no escritório, e realmente a gente que é brasileiro não dá muita atenção para isso, né? Risco Brasil, a gente fala muito, quem que é maluco que vai colocar dinheiro no Brasil? Mas eu tenho 200 milhões de consumidores, uma economia represada, uma estabilidade política comparada à Venezuela, outros países, certo? Então eu concordo com você. A gente de novo, né? É uma máquina que está pronta de novo para decolar,
e o segmento solar continua com força. E a gente tem alguns meses, né, de discussão, certamente a gente vai ter alguns debates, mas eu continuo extremamente otimista aqui com o segmento solar no Brasil. Não mudo minha opinião, apesar da crise. Sim, e para falar do segmento, né, a gente acaba tendo a visão das usinas centralizadas e da GD, né? A GD talvez esteja seja mais promissor, né? Porque você tem esse aumento da tarifa que não sabe ainda como que ele vai se comportar, se a GD vai pagar um pouco disso ou não, mas um aumento vai acontecer certamente. Isso torna o projeto atrativo. Por outro lado, você tem essa questão do dólar, mas o que eu coloco, e até entrando nos grandes projetos, a gente já teve os leilões cancelados, né? Então, isso já mostra que a demanda... Cancelados não, postergados, hein, Bernardo? Cancelados não. Desculpa, errei a palavra. Foram postergados justamente porque a gente não sabe como que vai ser a demanda nos próximos anos, né? E o ACL está no piso, acho que há várias semanas, isso os preços baixos devem continuar mais para frente. Então, os grandes projetos acho que provavelmente vão sofrer mais, né, com a questão da demanda, mas a GD acho que provavelmente deve ter um cenário mais interessante, tá? E não dá para cravar nada, né? Como eu disse, a crise ela está andando, né? A gente vê uma redução de casos na Itália, a gente começa a tentar desenhar quanto tempo o Brasil ainda fica em lockdown, mas enfim, acho que a gente tem que buscar essas questões, tentar interpretar de forma positiva, porque o mais importante é a gente se manter positivo e continuar trabalhando para encontrar as soluções, né, para o futuro. E com relação a financiamentos, né, em juros, eu imagino, a gente já teve o corte da Selic, a Selic já está bem baixa, né, a gente vai ter, obviamente, uma maior dificuldade, acho que, de conseguir o crédito por causa do cenário de risco, mas os juros vão ser bem mais baixos e, aí, consequentemente, isso tem um efeito positivo no retorno sobre o capital, né? Então, eu acho que os empreendedores aí de GD, de solar, tem que justamente observar essas variáveis, né? Como que o preço da placa vai se comportar, num cenário de demanda menor, provavelmente o custo vai ser reduzido, o dólar, a economia voltando, pode ser que ele retorne a um patamar mais aceitável, enfim. E não parar, né? Continuar planejando, buscando oportunidades, e se preparando onde que vai estar mais interessante de atuar, né? Não sei se você também tem essa visão, Pedro. Não, sim, Bernardo, você conhece muito bem essa questão de economia, né, dados. Pena que eu não consigo compartilhar com vocês, eu estava aqui no LinkedIn, antes da nossa web, e a Deloitte, eu não sei as premissas ainda do estudo, né, achei muito interessante. Ela olhou, né, a questão da carga e colocou um racional de recuperação dos setores pós-crise. E realmente a gente vê, né, segmento de alimentação aumentou, né, na crise, varejo, restaurante, viagem, hotelaria com decréscimo, abril, maio, mas as projeções já é junho subindo e a gente tem a retomada plena, não sei se o que eu vou falar aqui vai ser otimista ou não, eu gostei dos dados, já em outubro, novembro, chegando em dezembro, com a normalidade, né, do que a gente vinha antes desse lockdown aqui de março e abril. Então, realmente são meses, né? Como eu falo, o Brasil tem uma capacidade econômica represada absurda. Tanto subsídio, tanta isenção que a gente está dando, e aí você falou de financiamento, eu quero te fazer uma provocação, Bernardo. A gente vê que os bancos públicos, os recursos vão estar esgotados. A gente já vinha o setor privado, né, buscando financiamento com os bancos privados, projetos de autoprodução que a gente tem feito muito em parceria. E eu vejo, né, que justamente agora a gente vai ter uma necessidade de investimento privado, a gente vai de novo ter um consumo represado, e eu vejo aqui que a gente vai ter que achar oportunidades e caixa, né, de um outro lugar. Então, o segmento solar, sustentabilidade e redução de custos, é algo que vai ficar muito premente essa discussão.
E é um tipo de projeto que você consegue agregar essas coisas, uma energia limpa, renovável, uma redução de custo. E eu enxergo que depois dessa crise, a modernização do setor ela é obrigatória, vai ter que passar no Congresso. E digo mais, privatização de Eletrobras, que era algo que a gente achava que era impossível, é onde eu vejo uma grande oportunidade de fazer caixa para o país. Então, eu vejo essa liberdade de econômica, de migração, de segmento solar, e justamente eu vejo muita coisa boa depois dessa crise, justamente porque a gente vai ter uma necessidade de ter uma menor intervenção do governo e uma agenda liberal, que é a agenda do Congresso, do governo, né? Goste ou não do presidente, não vamos entrar em debate político, mas é uma agenda liberal. Então, eu estou bem otimista. Queria saber a tua opinião aí o que você vê de futuro. Eu vejo somente oportunidade. Eu estou bem otimista. Sim, é difícil a gente aqui afogado, né, em casa, às vezes encontrar Sim. uma luz, né? Mas se a gente voltar no primeiro trimestre, o Brasil estava indo muito bem, né? Parecia que ia ser um ano fantástico, e aí pronto, veio essa crise do Covid. Mas a questão da crise eu acho que é importante justamente para a gente se reinventar, né? Acho que coisas que a gente está aprendendo, né? Trabalhar em casa. Pode ser que as empresas comecem a buscar home office, a gente provavelmente vai viajar menos. A busca pela eficiência, ela vai continuar, né? Eu acho que é a eficiência que faz o crescimento econômico, né? Então, como a gente, no setor, né, de solar, o que a gente oferece, né, é isso, né? A gente está buscando mais eficiência, gerar a própria energia, ter economia, e eu acho que isso gera competição e eficiência para todas as outras atividades, né? Eu também estou positivo, acho que é nosso papel, né, trabalhar para tentar encontrar uma solução e, obviamente, o mundo que a gente viveu não existe mais, então a gente precisa realmente pensar, né, ao invés de ficar afogado nas notícias ruins, tentar enxergar onde estarão as oportunidades, né? Um exemplo aqui que eu coloco é a carga residencial, que aumentou, né? As pessoas estão em casa direto, pode ser que quando as empresas voltem, passem a fazer mais home office, então você pode ter um aumento de carga residencial, pode ter uma oportunidade aí. Enfim, eu acho que as pessoas, né, que estão assistindo, que trabalham no setor, têm que criar esses cenários, né? O que será que vai acontecer daqui para frente? Como que as coisas vão se comportar? E ficar observando aquelas variáveis no dia a dia para ver se aquele cenário que ele desenhou realmente vai acontecer, né? Então, fiquem atentos, acompanhem, né, as discussões do setor. Acho que o setor elétrico é muito importante a gente acompanhar, justamente para a gente trazer soluções. Eu vi que a Absolar tentou apresentar uma solução para baixa renda, né, que seria investimento em projetos solares. Enfim, acho que cabe a nós pensarmos, discutirmos, participarmos de lives, né, para ver e juntos criarmos uma solução para que o nosso país continue esse crescimento que a gente vislumbrava, né? Um momento de realmente se reinventar e tentar ser mais eficiente e buscar uma oportunidade que pode vir. E, Matheus, acho que a gente esqueceu de perguntar para você se tinha alguma pergunta. Então, eu abro aí para você se tiver algum ponto. Temos algumas sim. A maioria acabou sendo respondida aí ao longo dos temas, né? Mas tem uma aqui do José, eu vou ler aqui como ela se encontra e vocês podem debater em cima dela, tá? Hoje o Perfeito. governo está aumentando a liquidez no mercado, injetando dinheiro através do tesouro, mas isso eventualmente pode causar um problema fiscal. Logo, os investimentos no setor público devem ficar parados ou diminuir bastante. Será que o setor privado vai ter esse apetite para investir de novo? Né? Será que essa recomposição a plena carga em novembro é um cenário realista? Quer que eu comece, Dante? Vai lá, não, sim, vai lá, eu complemento. Bom, a questão fiscal, acho que é consenso que os países têm que realmente gastar, investir nesse momento. Não é só no Brasil que isso está acontecendo.
né? Mas acho que é o que eu falei, né? Acho que as empresas do setor privado têm que ser, nesse momento, ter protagonismo, né? Correr atrás de projetos, ter coragem de investir. Acho que provavelmente vai ter recurso, dívida, né? Para você fazer o projeto ficar em pé. E eu vejo muito o dinheiro internacional querendo entrar no Brasil, né? E é um dólar bem alto. Acho que o volume deve ser muito interessante, porque o Brasil é um dos poucos países que ainda precisam de uma grande infraestrutura, estradas, portos. A parte de energia, eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita. A gente tem que observar, obviamente, como que a carga vai se comportar depois da crise, se ela vai ter o comportamento de ficar mais baixo, igual o racionamento, né? E só depois de muito tempo voltar. Mas eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que ela deve voltar. Então, eu acho que o setor privado já estava tendo, né, pelo menos na parte de geração e transmissão, acho que todos, né, já estava bem protagonista, né? Você vê projetos renováveis saindo através do ACL, né, e não mais do ACR. Os projetos, a transmissão é um sucesso, né? Os leilões. Então, eu acho que tem sim a capacidade do setor privado de ter esse protagonismo de investimento, e eu acho que provavelmente vai ser até mais eficiente, né? Então, a gente vai ter muito mais resultado em função disso, né? Então, espero que tenha respondido a pergunta. Oi, Bernardo, é que eu sempre falo, né? A questão de investimento, a gente não dá muito valor ao que a gente tem, né? Mas o setor de energia renovável, e depois dessas crises, é capaz que empresas, né, que não atuam no segmento comecem a investir, porque você tem É verdade. demanda, consumo, contratos de longo prazo. Você, evidentemente, não tem retorno financeiro como você que gosta da bolsa e outros investimentos, mas a gente tem uma previsibilidade de um retorno. Então, se você olhar para a matriz energética do Brasil de solar, chegando aqui a 1%, olhar o nosso potencial, e é engraçado, em 2008 eu estava na CCE e não se falava em eólica no Brasil. Foi uma crise de 2008 no mundo que fez com que o preço da eólica reduzisse, os fabricantes começassem a olhar para o Brasil, e hoje a gente tem esses preços extremamente competitivos. Lógico, o preço da solar já está competitivo, mas depois dessas crises, é o que acontece na Bolsa. As ações do setor de energia variaram muito pouco comparado aos outros segmentos. Então, Sim. eu vejo que a crise derruba, a crise no curto prazo assusta, mas quem trabalha no setor de energia trabalha num segmento que, mesmo com crise, tem oportunidade. Então, por isso que, depois de ter passado por racionamento, era ainda estagiário, mas crise de 2008, crise de PLD, crise do ACR e essa crise do Covid, eu não vejo como a gente não sair dessa e não continuar com a atividade. Os números mostram isso. Então, por isso que eu sou bem otimista. Não, e você lembrou de um ponto importante, né? Que são as outras empresas de outros segmentos interessados no setor elétrico, né? Então, a gente pode colocar como destaque esses projetos de autoprodução, né? Que têm saído. A gente tem petroleiras, né? Interessadas, a Shell está se movimentando, a British Petroleum está se movimentando, justamente para mudar, né? A matriz energética dela, que vem do petróleo, e se transferir para renovável. Então, por mais que a gente vai enfrentar uma crise de falta de recursos, né, governos muito endividados, acho que certamente os privados vão ter capacidade de suplantar essa demanda por novos investimentos. Matheus, mais alguma? Okay. Temos várias aí, né? Deixa eu pegar uma bem interessante aqui da Anaibel, que é o seguinte, né? No pleito das distribuidoras, né? Os pacotes de ajuda de socorro distribuidoras. É possível dividir o que é risco do negócio do que é verdadeiramente consequência da pandemia? No sentido de essa ajuda aí para as distribuidoras, né? Será que elas não deveriam, vamos dizer assim, engolir isso como um risco de negócio mesmo?
Quem perguntou é bravo com as distribuidoras, né? Vai lá. Se você quiser falar primeiro, Pedro, eu comecei. Não, fala aí, é que eu brinco, né? O bom eu estou sem câmera agora, o pessoal não vai ficar bravo comigo. Mas o setor solar precisa aprender, né, a não ser tão aguerrido em relação à posição da distribuidora. Eu prefiro que você explique o racional e depois eu faço uma complementação. Tá bom, tá bom. Não, o ponto importante, né, acho que realmente tem essa briga, né, do solar com as distribuidoras, mas a distribuidora é um ente fundamental para o equilíbrio do setor elétrico, né, porque ela que faz todo o faturamento da cadeia. Então, ela estar saudável é muito importante, né? Acho que vale a pena, vou até fazer um anúncio aqui de uma live que é interessante vocês assistirem, que é do XP com os 6 CEOs das principais distribuidoras do Brasil, né? E o Ricardo Botelho, ele fala, né, que esse resgate, o Ricardo Botelho, que é o presidente da Energisa, fala que esse resgate tem que observar isso, né, a margem, né? Se uma distribuidora ela está sendo mal gerida, né, o Covid não pode ser um subterfúgio, né, para ela equilibrar as contas novamente, né? Então, eu acho que as próprias distribuidoras já têm essa consciência, né? E o ponto importante que eu coloquei da inadimplência é que o que acontece, do que a distribuidora arrecada, né, ela só fica com 20%, né? Então, tem os impostos do ICMS. Hoje as distribuidoras são as principais arrecadadoras de ICMS dos estados, né? Enfim, uma dos 3 primeiros, provavelmente, se não for o primeiro, na maioria deles, que equivale a 30% mais ou menos da conta. Você tem os impostos federais, você tem os encargos, né? Você tem os geradores, você tem as transmissoras. Então, o fato, quando alguém entra em inadimplência, ele está entrando em inadimplência de 100%, né, do valor. Então, como que você consegue manter a saúde financeira da empresa, sendo que você não consegue repassar o dinheiro, né? E aí, você não repassando dinheiro, você cria uma cadeia de inadimplência e toda a espinha dorsal do setor, ela desaba, né? Então, por isso que é fundamental esse equilíbrio, né? A sobrecontratação não é culpa, né, da distribuidora. Ela tem lá, obviamente, o papel de colocar a demanda, mas o próprio vou fazer um advogado diabo aqui, né? A própria Besolar, né, em si já tem que fazer mais leilão, mas o leilão sem demanda leva a sobrecontratação e impacto na distribuidora. Então, nesse momento, acho que é muito importante a gente cuidar das distribuidoras, porque a gente está cuidando do setor como um todo, né? Então, obviamente, a ANEEL acho que vai fazer esse papel de observar a saúde, né, de cada distribuidora e, obviamente, ela consegue também visualizar onde que está o que é problema da Covid e o que já era uma má gestão anterior, tá? E deixa eu ser direto, enfim, Bernardo. Pode continuar, Pedro. E o ponto, você foi muito, digamos, o ponto é o seguinte, a distribuidora precisa remunerar o gerador para o gerador gerar energia e a gente receber energia. Então, se eu tenho, né, um decreto governamental de quarentena, eu tenho o governo isentando pessoas de pagando a fatura de energia, esse risco não é da distribuidora. E justamente, né, o mecanismo do ambiente de contratação regulado, ele prevê um reequilíbrio econômico dos contratos. E por isso a distribuidora, não é que esse socorro financeiro, ele é essencial, que o Bernardo explicou. Sem a distribuidora para trazer energia, distribuir, consequentemente a gente tem blackout, a gente tem quebra. Então, se a distribuidora quebra, ela não paga o gerador e a gente fica sem energia. O papel da distribuidora precisa ser revisto. Esse é o grande ponto. Se a gente já tivesse feito a separação do lastro e da energia, já tivesse feito, né, a distribuidora, ela contrata energia em leilões regulados e ela tem a projeção da demanda, ela tem que acertar, se não é penalizada, mas se eu tenho uma queda brusca do consumo por atos extraordinários, ela pagou mais caro pelo preço da energia no leilão e não pode só receber o piso do PLD. Ela é impactada. Então, precisa sim do socorro. E é o grande ponto. Então, a gente precisa, né, enxergar que o setor é mais complexo do que o segmento solar e a relação dele com a geração distribuída.
Eu sei que há um sentimento de injustiça, mas fiquem com a percepção que é assim que tem que ser enquanto a gente não discute o papel da distribuidora. Tá. E um adendo, né? Com essa ajuda, com essa dívida, né, que estão construindo, a tarifa vai aumentar. Isso, de certa forma, nós vamos pagar e a tarifa vai distribuída, né? aumentar. É isso, em resumo é isso. Então tem um ponto, acho que positivo para o setor de GD, que você torna o projeto mais atrativo. Sem dúvida. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta aqui, então. Vamos lá. Pergunta do Luiz Rocato, né? Como ficam as quebras de contrato em GD quando a gente está pensando em consórcio cooperativo, né? Já que a queda de demanda, enfim, pode, enfim, dependendo do contrato, né, da que a pessoa tenha, exigir aí o caso fortuito, né, a quebra de contrato e assim por diante, né? Consórcio cooperativo sofre um pouco mais aí em GD? Pedro, eu queria começar também, que aí você faz a análise Vai jurídica, lá. tá? Você manda, rapaz. Eu diria mais... Desculpa, é porque, na verdade, eu queria separar as naturezas, né, da cooperativa. A exemplo, pessoas físicas, né? Então, as pessoas vão estar em casa, você vai ter mais consumo, então eu não vejo muito impacto nesse aspecto. O consórcio, sim, né? Se ele for composto por comércios que tiveram que ser fechados, restaurantes, e aí até específicos, né? Restaurantes, eventualmente lojas de shopping, enfim, aí sim você tem um problema. Mas aí eu até chamo você, Pedro, para comentar. Normalmente, a maior parte dos contratos, eles são por energia compensada, né? Pelo menos que eu tenho visto, né? De autoconsumo remoto, enfim. E aí pronto, se o cliente ele não consome o crédito, ele só vai pagar lá na frente. Então, o contrato, quando ele é feito por compensação, ele naturalmente se regula, né? E o risco do consumo acaba sendo do cliente. Mas, obviamente, aliás, do gerador. Mas, obviamente, pode ser que haja, sim, algum tipo de conversa, algum acordo, né? Que é o que a gente tem visto, por exemplo, no ambiente de contratação livre, se tem um contrato com o consumidor, ele está passando por dificuldade, você cria uma espécie de financiamento, diminui um valor agora, para ele pagar mais para frente, amplia o seu contrato, né? Se é um contrato de 5 anos, aumenta para 8, enfim. Essas são as soluções que eu acho que são muito mais saudáveis do que entrar no campo do caso fortuito, ou força maior, ou quebra de contrato, né, Dante? O que você acha? Não, sem isso, é justamente esse ponto. Concordo, cooperativas são poucas no Brasil, né, mas o aumento de consumo não seria impactado, mas consórcios, sim, com pessoas jurídicas impactadas pelo decreto de quarentena, se nos contratos não tem um consumo mínimo garantido do consumidor, sim, o gerador vai ficar sem essa receita, e se não tem essa previsão no contrato, não há muito o que ser feito. Se eu tenho uma rede de varejo que teve que fechar, consequentemente, basicamente só as drogarias, padarias, né? Você vê, se eu estou atendo restaurantes, esse restaurante fechou, e justamente a regra desses contratos é que só com compensação tem a remuneração do gerador. Se lá não tem um consumo mínimo garantido do consumidor, e mesmo que tenha, se esse consumidor for impactado por esse decreto, por exemplo, de quarentena, que ele não pode abrir, sim, você vai ter um impacto financeiro e, consequentemente, aí uma perda momentânea de receita do projeto, com reflexo em financiamento, enfim. E o Bernardo tocou, o advogado aqui tem um papel de solução, postergação de prazos, tem que achar uma solução, porque a quebra de contrato e a quebra do projeto não é ideal. O ideal é que ambas as partes aí partilhem eventuais prejuízos e se consigam aí adotar uma estratégia. Tem que ser assim. Ok, eu tenho mais uma, na verdade, duas perguntas aí, né? Mas como elas são parecidas aí o tema, vou fazer as duas ao mesmo tempo, tá? A primeira é que a XP e o Itaú aí estão prevendo o dólar no final do ano aí a 4,80 mais ou menos, né? Então a primeira pergunta seria se vocês acham essa meta aí razoável. E a segunda pergunta, que acaba abraçando aí vários assuntos, é a seguinte, do Wagner. Eu vou ler ela inteira aqui, que ela é grande. Dada a retração econômica global e, naturalmente,
a demanda caindo fortemente. Porém, com a China tendo, né, buscando voltar a retomar da sua atividade industrial, e atualmente responsável por algo em torno de 80% da fabricação mundial de painéis, e ainda mais o painel sendo commodity, vocês acreditam que os chineses poderiam manter os níveis pré-Covid de produção industrial e, para isso, né, abaixando o preço de forma significativa, dado que não há alternativas para eles diante do fortalecimento do dólar a nível global e o atual preço do barril de petróleo, buscando com isso manter a Solar competitiva mesmo na atual conjuntura? Perfeito. Bom, primeira pergunta. Eu acho que é razoável, sim, a previsão a 4,8. Isso corrobora com o que eu estava falando, né? Que à medida que você tem retomado, o dólar volta a um patamar mais adequado. E o ponto que ele colocou é justamente isso, né? Numa crise dessa de Covid, a gente tem a questão da oferta e demanda, ela se desequilibra, né? E a gente tem que encontrar novamente o ponto de convergência. E aí, pronto, eu acho que ele nomeou todos os pontos que serão observados, né? Você tem uma redução drástica do petróleo, consequente redução do gás natural, que acaba se tornando bem competitivo no âmbito de geração de energia, né? A térmica menos poluidora. Você vai ter uma retração da demanda por placas, e a China ela vai ter que encontrar novamente esse caminho, né, de preço versus produção, e fora as reduções e aumento da tecnologia, né, que já estavam acontecendo, já estavam reduzindo o preço da placa, né? E um ponto importante, assim, que acho que vou até deixar uma pulga aí atrás da orelha das pessoas, né? Será que a gente não está vendo uma mudança de protagonismo na ordem mundial, né? A China, o que da fabricação da placa, qual dependência ela tem do dólar, né? Será que a gente não deveria ter uma referência na moeda chinesa, né? Enfim, são coisas que eu coloco aí. O dólar subiu, mas a moeda da China em relação ao real subiu também. Então, acho que é um ponto que a gente tem que observar e ficar atento aí nos próximos meses e anos, né, do que pode acontecer. Ok. Vamos então Pedro? para a última. Não, Bernardo, eu não vou me aventurar, não. Essa pergunta foi Vamos- eminentemente econômica. Eu não. Já A dei meus última, aí. Antes da gente fazer a última pergunta da noite, né, quero só lembrar aos participantes que a grande maioria desses assuntos que a gente tratou, a gente já tem artigos no canal Solar, né, notícias. Então, visitem nosso site, né, vocês vão encontrar aí um pouco mais de profundidade em algum desses temas, tá? O canalsolar.com.br. Vamos então para a última pergunta, a pergunta da Érica, tá? Como vocês avaliam a resolução da ANEEL que suspende alguns serviços, inclusive de GD, como fiscalização e troca de medidores? É algo que os instaladores devem se preocupar? Olha, esse eu estou vivendo na pele, né? A gente tem um projeto de biogás, 75 kW, bem pequenininho, né? Até microgeração. E pronto, provavelmente a nossa conexão vai se atrasar. Tem uma obra, enfim, além da questão da medição, mas é muito difícil opinar, né, nesse sentido, porque eu acho que é uma questão de saúde pública, né? Então, o que eu penso é o seguinte: a loja que eu ia atender, né, não é residencial, mas é uma loja que está fechada em Curitiba. Mesmo se o meu projeto entrasse em operação, eu não ia compensar, né? Então, eu acho que isso é uma questão transitória. Naturalmente, os projetos devem atrasar, né, em função disso. A gente tem outros efeitos até da parte de construção. Às vezes pode ser que falte placa, né? Eu não sei como que os fornecedores, como está o estoque, né, dos fornecedores aqui no Brasil, mas é difícil, né? É uma questão mais de saúde do que de mérito de ajudar ou não a GD. A gente já tem visto até outras iniciativas da medição ser feita por WhatsApp, de usar a média, enfim, para evitar justamente esse deslocamento mais ativo das pessoas, né? As obras acho que estão com menos pessoas também, enfim, e eu acho que acaba sendo válido, apesar de a gente acabar sentindo isso na pele como investidores, né?
Bom, assim, Bernardo, eu concordo plenamente com você, mas sou um pouco contraditório, né? Se eu tenho um serviço público de energia essencial e por decretos, né, não impedindo a atividade, eu, distribuidora, em tese, não tive uma diminuição do meu quadro, né? E, consequentemente, a vida continua. Então, se eu tenho, né, redução de demanda, se eu tenho estabelecimento até fechando, em tese, eu tenho até mais tempo de continuar com as minhas atividades em relação a essas questões de cadastro de geração distribuída. É um ponto polêmico, eu sei que a Absolar já está e a BGD já estão em cima, né, da ANEEL, mas conceitualmente parece não fazer sentido você ter restrições, né, de atividades de conexão dessas questões. Não vejo uma razoabilidade, mas concordo que é um racional de segurança, né? Lógico. Né? Quem está nós aqui sentado fazendo o web dentro de casa, a gente está no conforto e com segurança, né? Lá tem pessoas que estão se expondo a risco, assim como outras atividades. Mas só esse ponto conceitual. Sim. Bom, perfeito. Já são 6h30, acho que o horário está legal aí para a gente não esticar muito o webinar. Agradeço a participação aí, Bernardo, agradeço a participação, Pedro. A gente vai disponibilizar esse webinar, ok, em breve, tá? Eu peço aí pelo menos um dia aí de paciência. A gente vai disponibilizar tanto no nosso site, tanto quanto no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser reassistir aí ou passar para o colega, em breve vocês poderão fazê-lo, tá? Bruno, quer falar alguma coisa? Não, só... Estão me ouvindo aí? Sim, pode falar. Opa, beleza. Não, agradecer a participação aí, o protagonismo aí do Bernardo e do Pedro, né? Vários pontos bem levantados, respondendo as perguntas, né? Acredito aí que muitos, né? A partir aí da última fala do Bernardo, aí já estão olhando aí a cotação do Yuan, o Renminbi, não sei como é que fala, ou como é que se fala, né? Eu, inclusive, tá, já olhei aqui já abri uma outra coluna aqui na minha planilha de Excel, essa eu não tinha, tá? Então é um outro cenário aí, faz todo sentido, né? Qualquer dependência, né? Uma potência aí, enfim. Mas é legal, muitas questões importantes aí. Agradecer a participação de todos também, né? Todos aí muito ativos aqui nas perguntas, a gente não conseguiu responder todas. O pessoal pediu alguns links aí dos estudos da Deloitte, também do webinar da XP. Vou pegar essas informações depois com o Bernardo e com o Dante também e passar para vocês aí depois, tá? Acho que é isso aí, né? Alguma mensagem final, Bernardo, Pedro? Pedro? Vai lá, obrigado pela gentileza, tá, Bernardo? É isso, Bruno. Pena que minha câmera aqui não funcionou, culpa do Matheus, tá? Não foi minha, que eu até mexi no celular. Mas à disposição, e eu queria terminar justamente, eu acho que estamos passando por um momento complicado, mas, como eu disse, eu vejo muita oportunidade pela frente. E é se preparar, estudar, convidar todo mundo aí. A gente vai ter o curso online semana que vem, salvo engano, onde eu, Bernardo, a gente tem 2 dias, né, justamente para tratar o setor como um todo, focando em solar. Mas é hora de conhecer porque o mercado vai mudar. Isso é uma realidade que já chegou e todo mundo aí tem que estar preparado, porque vem muita coisa nova pela frente. Sempre à disposição, é só avisar, Bruno. Muito Maravilha, bem. Pedro. Vou reforçar aqui, aproveitar, né, os ouvintes, agradecer a todos pela participação. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, né? Principalmente a ter uma visão talvez mais otimista desse momento que a gente está passando. Dizer que é transitório, né? Então é um momento da gente conhecer mais o setor, né? Entender um pouco mais da dinâmica. É um setor muito interessante, tem uma complexidade muito grande, então quanto mais você estuda, mais você percebe que sabe menos, né? Então, até deixando aqui o nosso curso, né, próximo de regulação e modelos de negócio para a GD e a CL, acho que é uma oportunidade para conhecer um pouquinho mais do setor. Obviamente, a gente deve falar bastante da Covid e pronto. Se mantenham otimistas, que isso deve passar e certamente muitas oportunidades virão para quem estiver preparado, né? Para quem tiver conhecimento e se antecipar ao que vai acontecer
futuramente. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite ao Canal Solar e ao Pedro também por essa parceria. Obrigado mesmo. Obrigado aí pela participação. Boa noite aí, mais uma vez. Então, nos vemos aí semana que vem no curso. Bom. Até mais. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.